vai começar com vocês dentro do que significa a saúde do trabalho. Depois a aula vai ter a parte das questões legais e técnicas. E a cada número determinado de slide, nós não vamos lá para o slide de número 2, a gente está com o de 1 na tela. Eu quero que vocês leiam esse texto. Vejam comigo então o que é a saúde do trabalho. Essa especialidade que lida com essa relação entre homens e mulheres e que ela não está só ligada à prevenção de doenças. Eu quero que vocês notem o seguinte: ela está ligada também à promoção da saúde, à qualidade de vida, que é uma preocupação fundamental dos profissionais que trabalham com saúde coletiva e principalmente com saúde do trabalho, e que a saúde do trabalho só acontece através de ações articuladas, certo? E que possam, portanto, ser capazes de assegurar a vida através dessas ações. É muito importante se lembrar que se nós não tivermos uma equipe atuando e essas ações articuladas, fica um trabalho solto em saúde do trabalhador. Quem não tem ainda a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa ou de trabalhar ligada à saúde do trabalho, pelo menos com a equipe multidisciplinar, faz apenas audiometria com fins ocupacionais, ainda não tem a noção que só as ações articuladas de toda essa equipe são capazes de assegurar a qualidade de vida e a saúde desses trabalhadores. Ok? Então vamos lá, né? O que eu gostaria de conversar com vocês no primeiro momento é dessa evolução que aconteceu na saúde do trabalhador. Então a gente tem que lembrar que a saúde do trabalho é uma preocupação que começou a partir da Revolução Industrial, no século XVIII. Então nós estamos vendo aí, numa parte bem resumida, né, o que significa se preocupar com o que era a saúde do trabalho na época da Revolução Industrial e o que é a saúde do trabalho agora. Tá? Então vocês estão vendo que durante 100 anos, né, de 1850 a 1950, na verdade nós não tínhamos um serviço de saúde do trabalhador. Nós tínhamos um serviço médico criado dentro das empresas por iniciativa do próprio empregador, ok? E que não tinha nenhuma preocupação com risco. Era simplesmente um ambulatório que ficava dentro dessa empresa e que o médico fazia, então, medicina curativa, ou seja, se o trabalhador procurava o ambulatório portador de alguma doença, era prescrito o que ele deveria fazer, ou um tratamento clínico, remédios, etc. E assim se continuava. Não havia nenhuma preocupação com acidente do trabalho, nenhuma preocupação com doença ocupacional específica. Isso é bastante estranho, né? Se a gente pensar que a saúde do trabalhador começou a ter essa preocupação com a questão ambiental e a questão de risco em 1700, com a publicação do primeiro trabalho, que foi do Dr. Bernardo Ramazzini. Quem trabalha em saúde do trabalho não pode se esquecer do Dr. Ramazzini. Foi a primeira publicação oficial que nós temos no mundo sobre a saúde do trabalhador. E ele nos deixou de presente aquilo que a gente usa até hoje em saúde do trabalho, análise sistemática dos riscos e das condições de trabalho e a relação nexo-causal que a gente vai conversar ao longo da aula, principalmente quando a gente tratar de legislação. Ok? E também o que o Dr. Ramazzini deixou para nós de presente foi a classificação das doenças segundo a sua natureza ou segundo a sua relação do trabalho. Eu vou voltar então no slide anterior, agora que eu falei do Ramazzini, e pedir para vocês leiam então essas duas definições que estão aí. Foi o que o Dr. Ramazzini deixou para a gente e que também faz parte de uma legislação muito importante do Ministério da Previdência Social, que é a Lei 8.213, que vocês estão vendo no slide, e que foi ela que nos trouxe, portanto, colocou como risco ocupacional o ruído. Então, até 1991, perda auditiva induzida por ruído não era considerado um problema de saúde do trabalhador. Foi exatamente nessa legislação que vocês estão vendo no slide de número 3. Então, no slide de número 3, vocês estão vendo o número dessa legislação, que está disponível no site do Ministério para quem quiser depois ler na íntegra.
Então foi a partir dessa lei 8.213 de 1991 que a perda auditiva induzida por ruído passou a ser considerada uma doença profissional. E agora eu gostaria